A gente continua falando de mercado da bola, porque já antes de assumir, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, tem prometido reforços grandiosos, importantes. E eu vou chamar de novo o Mendel Bidlovski para a gente entender aqui um pouco dessa matemática financeira, além dos nomes, né? Um nome muito interessante é o do Garro, que é muito bem visto no futebol argentino e já colocou foto com camisa dando aquela esperança, Mendel. Mas existe ainda uma questão financeira para ser olhada no Corinthians. Com certeza, Dani, os valores são altos dessas contratações da nova diretoria do Corinthians, do presidente Augusto Melo, que assume no dia 2 de janeiro do ano que vem. A gente está apurando, então vou passando aqui os nomes e os valores, apuração da equipe da ESPN, com o nosso Raul Moura, o Luciano Borges. Primeiro nome aí, o zagueiro Félix Torres. Corinthians acertando a contratação desse jogador do Santos Laguna do México, jogou a Copa do Mundo pelo Equador, valor da contratação 5,5 milhões de dólares. O outro jogador que você destacou aí, o Rodrigo Garro, do Tajeres, contratação muito bem encaminhada, 6 milhões de dólares. Corinthians já fazendo este acerto para a próxima temporada. Você disse, o pai do Rodrigo Garro publicou nas redes sociais uma montagem, né, do jogador com a camisa do Corinthians. Então, contratação já bem encaminhada, valores altos. O Maicon, jogador do Corinthians, também tem contrato até o fim deste ano de empréstimo do Shakhtar Donetsk, que o Corinthians acertou a prorrogação deste empréstimo até o fim de 2024, aí por 500 mil euros. Então, realmente, mais uma contratação também com valor alto. Já por outro lado, o Corinthians vai dispensando jogadores. O Cantillo já foi anunciado hoje como jogador do Júnior Barranquilla. Mano Menezes está de férias na praia, o Luciano Borges conversou com ele está lá na praia, no litoral do sul, mas também trabalhando, né? Conversando muito com o Rubão, que vai ser o novo diretor de futebol do Corinthians, e com o Thiago Gasparino, que vai ser que é o analista de desempenho do Corinthians. Então ele vem conversando com a diretoria do Corinthians, vai montando esse novo elenco para 2024. Nas palavras dele, ele quer um elenco competitivo, qualificado tecnicamente e rápido. Então essa é a nova diretoria do Corinthians que vai trabalhando. O Augusto Melo assume, né? Tomará posse no dia 2 de janeiro e aí essas novas contratações serão anunciadas, oficializadas. Então, Félix Torres, Rodrigo Garro, Corinthians que já acertou as contratações dos laterais esquerdos, o Diego Palacios e do Hugo, e também o volante Raniel vai se mexendo no mercado, vai preparando um pacotão para 2024, Dani. Boa, Mendel, obrigada, beijo para você. Eu fico pensando aqui, André, para a gente falar um pouco, claro, do destaque que é o Garro, né? Foi muito bem no Campeonato Argentino, chegou a ser apontado como um dos melhores jogadores da temporada. O Tajeres tem uma campanha muito interessante no Campeonato Argentino, apesar de não ser um clube de ponta. Eu fico pensando no quanto o Corinthians consegue balancear pressa com qualidade, porque o Pascoal fala uma coisa muito curiosa, né? Qualidade custa dinheiro. Até que ponto o Corinthians pode realmente abrir esse cofre pensando na temporada de 2024? O Garro é um jogador de meio de campo, que é um setor que o antigo Corinthians, pensando na forma como foi escalado o time em 2023, vai passar por uma mudança quase que total. 2 jogadores que vestiram a camisa do Corinthians ao longo dessa temporada, independentemente de terem jogado bem ou mal, eram vistos como peças importantes no elenco para o futuro até. Quem imaginaria que o Renato Augusto, que é um jogador que foi classificado ao longo do ano como um pêndulo para o Corinthians quando ele estava em campo, as coisas poderiam acontecer de uma boa maneira. Quando ele não estava em campo, não havia esperança de qualquer coisa boa que o time pudesse fazer em termos ofensivos diante de qualquer adversário. Esses jogadores, o Juliano e o Renato Augusto, não fazem mais parte, não estão mais no clube. O time vai ter que ser montado sem eles, e é por isso que o Corinthians está atrás de diversos jogadores para o setor de meio de campo. Em relação a isso que você mencionou, o maior dilema de você, né, promover uma reforma tão grande no seu elenco, em termos de qualidade e, claro, quantidade, porque muita gente já saiu e, ao que parece, vai continuar saindo, é que você tem que transformar essas peças todas que vão chegar numa equipe de futebol que seja não só competitiva, que tenha qualidade para competir. Né? O presidente eleito do Corinthians e as pessoas que fazem parte dessa nova diretoria
tem dito publicamente, repetidas vezes, que o Corinthians vai ser protagonista no ano de 2024. É difícil enxergar um time protagonista numa temporada que está para começar, sem que esse clube ou essa diretoria possa apresentar para o seu torcedor quais jogadores vão compor esse time. Sim. E nós já estamos quase na virada do ano. O calendário brasileiro não permite que as comissões técnicas façam... Existe o nome ali, né, o período pré-temporada, mas não existe pré-temporada de fato. O período é muito curto. Então, o Mano Menezes está de férias, ele as merece, mas ele certamente está trabalhando também, porque não é possível que pelo menos alguma coisa já esteja sendo montada, delineada na cabeça dele para começar a trabalhar nos primeiros dias de janeiro com alguma ideia de quais jogadores ele terá em campo para montar um Corinthians que, se não vai poder ser protagonista, como disse o seu presidente, faça pelo menos um papel melhor do que fez nesse ano de 2023. O Augusto Melo esteve aqui conversando com a gente ao vivo, né? E uma das perguntas que eu fiz foi justamente dessa equação de tempo, dinheiro e cobrança. Porque ele mesmo falou que tem conversado muito com o Mano, mesmo de férias, porque não tem tempo. O tempo é muito curto, o comércio estadual já existe uma cobrança em cima do treinador, perde um clássico para você ver, né? E ao mesmo tempo ele diz que se dá até meados ali de janeiro, um pouco mais para frente, para acabar a montagem desse time. Então a preocupação é justamente no tempo desse encaixe, porque por mais que sejam peças positivas, né? O Garro fez uma boa temporada na Argentina, precisa compreender o que é a ideia de jogo do Mano. E eu acho que ainda tem que resolver questões como a do Rojas, que acionou judicialmente, vai ficar, tem clima para ficar, não tem clima para ficar. Esse é um jogador que você olharia dentro desse elenco como uma possível negociação? Isso tem que passar pela opinião do treinador e é por isso que a gente tem citado o Mano diversas vezes aqui. Ele está trabalhando já há algum tempo, eu creio, pensando no ano seguinte, pensando em 2024, principalmente depois que foi superada aquela questão de oposição, situação, quem venceria a eleição, né? Aquela determinação de que o nome dele era um nome que agradaria os dois lados e, de fato, é claro, ele vai continuar. Quanto ao Rojas, eu não acho que ele jogou um futebol que justificasse o investimento. Tem uma questão daquilo que ele entende que é o correto, que o clube deveria ter feito. E essa é uma questão que está sendo discutida, né? Fora do âmbito esportivo. É claro que o clube tem que se comportar de acordo com aquilo que assinou. Mas em relação ao futebol, eu entenderia que se o Corinthians o colocasse em alguma negociação, ou pelo menos tentasse fazer isso. Agora, até o dia 20 de janeiro, como uma data colocada no papel para terminar de montar o elenco, 20 de janeiro as coisas estão acontecendo já. Sim. E aí não é uma crítica à nova diretoria, que vai ter assumido 20 dias antes, após ser dia 2 de janeiro. Sim. Né? E a transição não foi tão profissional assim. Tem contrato de patrocínio assinado pela ainda atual diretoria, sem conversar com a próxima que virá. O Corinthians tem mostrado que os problemas administrativos são muitos, são graves, são profundos e é por isso, entre outras coisas, que o time não fez um bom papel nesse ano. A ver, ainda tem a questão do Fausto Vera, oferecido como moeda de troca por conta de uma dívida cobrada pelo Argentino Júnior.